Bem, olá! Eu vou falar de artrodese minimamente invasiva da coluna lombar, principalmente da coluna lombar, por uma técnica chamada XLIF. O XLIF é uma técnica desenvolvida inicialmente, a ideologia dela por um cirurgião brasileiro, um neurocirurgião chamado Luiz Pimenta. Ali no início dos anos 2000 ele começou a desenvolver essa técnica junto com o cirurgião de abdômen e ele foi para a Universidade da Califórnia e conseguiu desenvolver melhor essa técnica para colocação de queijos que são, na verdade, apoios entre uma vértebra e outra, que entra minimamente invasivo pela parte extrema lateral do corpo. Então, por isso XLIF, Extreme Lateral Interbody Fusion, que é a fusão lateral lombar pela via extrema lateral. Então a colocação do queijo, ela vem por uma pequena incisão na pele, com dilatadores específicos, com marcadores transoperatórios de onde estão o plexo lombar, nervos da coluna lombar, principalmente o nervo femoral que passa ali, é bastante importante afastá-lo, pois ele passa no meio do músculo psoas, que é onde nós vamos atravessar as fibras, para atingir o nosso disco intervertebral e colocar essa peça. Ela cobre uma área de mais ou menos 80% de uma vértebra e outra, então ela dá uma sustentação excelente para levantar, ganhar lordose lombar, dar sustentação, fazer uma descompressão indireta dos nervos da coluna, sem ter que tocar os nervos diretamente. Então são inúmeras vantagens técnicas dessa técnica cirúrgica para os pacientes principalmente, pois o pós-operatório é mais tranquilo, o transoperatório é muito rápido essa cirurgia. Lógico, utiliza-se tecnologias para ajudar a guiar essa cirurgia, a ter vantagens dessa cirurgia, como raio-x, como monitorização transoperatória, uma anestesia diferenciada, uma mesa cirúrgica, um posicionamento cirúrgico diferente, para conseguir atingir uma excelência nessa técnica cirúrgica. Quando muito bem indicada, o resultado é fantástico. É uma cirurgia minimamente invasiva, se coloca-se um cage por via lateral, quando existe instabilidade entre uma vértebra e outra, você consegue descomprimir os nervos sem ter que tocá-los diretamente, isso é uma vantagem fantástica para os pacientes não ficarem com aquela dormência, com dor radicular, com dor neuropática no pós-operatório, fazendo com que a taxa de união entre uma vértebra e outra seja muito rápida, precoce, bastante precisa, acima de 80% de taxa de união entre uma vértebra e outra, utilizando cages XLIF. Muitas vezes a gente utiliza-se também, além dos cages XLIF, a colocação de parafusos percutâneos posteriores, só por uns furinhos, e dá mais sustentação ainda entre uma vértebra e outra, trazendo mais segurança para o cirurgião no pós-operatório e para o paciente, para evitar o que a gente chama de subsides. O que é subsides? Subsides é quando o chão desaba. Você coloca o cage, o paciente solta o peso, ele pode começar a invadir o corpo vertebral da vértebra inferior. Esse é o subsides. Ele pode ocorrer com maior frequência em pacientes com ossos um pouco mais frágeis. Para evitar isso, a gente coloca esses parafusos percutâneos só pelo furinho, de forma por via posterior, que também é muito rápido de ser colocado e vai ser colocado no mesmo ato operatório. Os cages XLIF permitem correção de espondilolistese, descompressão neurológica, para estenose de canal, forma indireta. Diretamente também, se você quiser fazer uma via de acesso posterior para descomprimir os nervos ali atrás, se necessário. Podem ser realizados também a colocação desses cages para espondilolistese e escoliose degenerativa do adulto, principalmente lombar. Podendo ser realizados vários níveis, de colocação de cages XLIF na coluna lombar e a fixação com parafusos posteriores percutâneos, com a passagem das hastes também de forma percutânea, associado ou não com uma outra técnica cirúrgica, seria o ALIF. ALIF que seria por via anterior, pois uma limitação que se tem do XLIF é que ele permite ser realizado nas colunas torácicas, na lombar, mas não permite em L5-S1. Por quê? Porque a asa do ilíaco, ela vai estar aqui do lado, ela vai ser uma barreira para conseguir atingir L5-S1, o último nível vertebral. Então aí pode ser utilizada também uma outra técnica associada, que é o cage ALIF, por via anterior, e pode ser realizado na mesma posição. A cirurgia pode ser realizada de forma 360 graus, que a gente chama hoje em dia. É a colocação dos cages laterais, colocação, o paciente fica só de lado, colocação dos parafusos percutâneos posteriores e a via de acesso para o cage ALIF. É uma técnica bastante avançada que nós vamos ter no nosso curso de cirurgia de artrodese de coluna lombar, que ajuda bastante o cirurgião a ter menor tempo cirúrgico, menor sangramento, maiores vantagens para o paciente. Lógico que as indicações para essa cirurgia são bem precisas e discutidas com o paciente, riscos e benefícios de cada técnica cirúrgica dessa. E as complicações também são discutidas. E essas complicações a gente sabe que ela está mais ligada à bagagem que o paciente traz
operatoriamente, que deve ser vista pelo cirurgião, pelos médicos que vão estar ajudando, como hipertensão, diabetes, descompensações metabólicas, alterações ósseas, fragilidade óssea, como osteopenia, osteoporose, a necessidade ou não de UTI no pós-operatório, de controle de dor maior no pós-operatório ou não. Isso deve ser visto previamente pelo cirurgião, pelo paciente, ter segurança no transoperatório e também no pós-operatório. Muito obrigado a todos. Se querem saber um pouco mais sobre cirurgia de coluna, cirurgia minimamente invasiva da coluna, principalmente da coluna lombar, um pouco sobre o nosso curso teórico-prático que vai ser realizado em cadáver aqui no Brasil, inscreva-se no meu canal. Se precisar indicar algum colega, algum paciente, algum colega médico queira realizar o curso, que quer entender um pouco mais sobre essas técnicas de vanguarda em cirurgias de coluna, compartilhem esse vídeo com eles. Muito obrigado.